Fala pessoal, bem-vindos agora no nosso primeiro podcast, agora no nosso estúdio próprio. Demorou, mas finalmente aconteceu. A gente está aqui com Camila Cunha, ela que é administradora, consultora, treinadora, palestrante, especialista em gestão de pessoas. É isso que a gente vai falar bastante hoje. Primeiro lugar, como executiva, destaque do programa Capacitar, ela que é executiva hoje da CIMAC e analista comportamental. Camila, como que você chegou a isso tudo? E Sam. Oi, pessoal. Primeiro, obrigado aos meninos pelo convite para participar do podcast. Foi desde sempre, eu já gostava de me comunicar, de estar rodeada de pessoas. Todos os trabalhos que eu desenvolvi ao longo da minha vida, quando era em grupo, quando tinha algum propósito ali, me enchia de amor para fazer. E aí, depois que eu fiz a faculdade de administração, a gente sempre tem que escolher uma área para se especializar. E como eu já gostava de cara, eu escolhi a gestão de pessoas por já me identificar, já ter o perfil também para a área. Eu já tenho uma habilidade natural de me comunicar bem, de lidar bem com as pessoas. E aí eu potencializei isso através de conhecimento, né? Investi, fiz a minha especialização na área. Mas a sua trajetória profissional, ela sempre foi na iniciativa privada ou você passou por alguns setores antes de chegar onde você está hoje? Ó, passei por muita coisa para chegar onde eu estou hoje, apesar de não ter tanta idade assim. Mas eu comecei a trabalhar com 16 anos e trabalhava como atendente de loja, vendedora. Depois que eu iniciei a Profissão mais faculdade, nobre é vender. eu amo, eu amo. Eu acho que eu sou uma vendedora nata. Mas depois disso eu fui trabalhar no serviço público. Trabalhei Público? 6 anos no serviço público. Trabalhei na assistência Contraditório. social, inclusive. Bem contraditório, porque trabalhava com pessoas muito vulneráveis, pessoas que sofriam, né, vários tipos de violência. Mas eu amava. Inclusive, eu fui mobilizadora do selo Unicef, lá na minha cidade, no ano de 2017, 2018. E aí, depois, né, que eu saí do serviço público, que eu fui trabalhar na associação comercial, que eu comecei a despertar esse meu olhar para esse outro lado da realidade, né? Você acha que o setor público, por exemplo, ele contribuiu hoje para essa formação sua? Hoje você é dedicado a 100% à iniciativa privada, né? Sim. Ou você presta algum serviço para algum setor público ainda? Eu presto serviço para prefeituras na área de treinamento e desenvolvimento. Mas aí já é da minha área também, né? De desenvolver pessoas, de treinar habilidades, de identificar comportamentos. Mas o serviço público me ajudou demais, porque me trouxe uma bagagem humana, né? Uma bagagem emocional muito grande, muito forte. E eu acho que eu descobri o meu poder de mobilização durante o trabalho no serviço público. Que mobilização especificamente? Hoje eu sou consultora do programa Empreender, atendo a 5 núcleos setoriais na minha cidade, além de ser executiva. E também, como executiva, a gente promove muitos eventos. Então, desde o serviço público, eu já fazia reuniões de grupo, a gente já fazia campanhas de datas comemorativas, de datas de combate, violência e algumas outras coisas, caminhadas, marchas. Então, eu sempre estava em contato com muita gente, eu tinha, né, uma facilidade grande de fazer as coisas acontecerem. E isso veio muito do serviço público. Entendi. A gente que lida nessa jornada, eu estou no mercado imobiliário, acho que indiretamente, vai fazer 12 anos, mas indiretamente, acho que eu comecei em 2008, salvo engano, então nem sei quando eu comecei, para te falar a verdade. E assim, o grande desafio hoje, eu acho que não só no mercado imobiliário, eu acho que em grandes empresas é realmente você ter essa habilidade, essa capacidade de lidar com pessoas. Minha formação também é em recursos humanos, embora eu acho que eu não tenho tanta dificuldade, mas assim, é um desafio muito grande. Eu acho que um dos maiores que qualquer gestor enfrenta hoje. Porque a gente tem uma transição de sociedade, a gente tem a galera nova que está chegando aí com ideias completamente diferentes. A gente tem aqueles perfis mais conservadores. Como que você enxerga isso hoje? Como que a gente consegue dominar? Eu diria que é uma arte você lidar hoje com pessoas. É o maior desafio de um empresário. É o maior desafio de todo mundo. A gente que tem conhecimento na área já acha desafiador. Eu não sei se a gente vai dominar, não, sabe? Eu acho que a gente vai fazendo e descobrindo.
Porque o ser humano, ele muda o tempo todo, né? E quando você tem contato no ambiente de trabalho com várias gerações, você tem que conhecer o comportamento de cada geração. É claro que uma geração de uma pessoa hoje que tem seus 45 anos, ela vai responder de uma forma ao trabalho. Se você pegar um jovem de 22 anos hoje, de outra forma. O jovem não tem nem paciência por de 45. Você já começa Não, nesse com essa onda de conflito. áudio 2.0, o De... jovem não consegue nem conversar com... Não, a pobre da pessoa, às vezes, se você pegar uma pessoa aí de 50 anos, às vezes para abrir um arquivo, mandar numa impressora, tem um tempo de resposta. O jovem ele já vai, já clica, já fez, a pessoa nem conseguiu ler ainda. Então, existe sim no mercado de trabalho esse conflito de gerações. E aí a gestão precisa entender qual que é o comportamento de cada geração e aprender onde colocar cada funcionário desse ali dentro e acompanhar, porque senão dá um negócio que os ritmos não vão ser iguais, né? Um vai estar dançando forró, o outro valsa, o outro e ali não se encontra. Mas eu acho que é um potencial muito grande você ter uma equipe diversa, porque cada geração traz uma riqueza muito interessante para trabalhar. O jovem tem mais dinamismo, ele tem mais vigorosidade, ele quer opinar, ele já tem mais autenticidade. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma dificuldade a mais de se relacionar, de ser subordinado. E é onde, às vezes, o patrão, né, bate de frente. E já uma pessoa mais velha, ela quer estabilidade, ela quer cumprir o horário dela, quer ir para casa, tomar o banho dela, descansar. Então, às vezes, ela vai ter mais facilidade de. Às vezes, ela tem até resistência em tomar uma decisão, em ter um cargo de liderança, porque ela acostumou ali só fazer o que tinha que fazer todos os dias da mesma forma para ganhar sustento. Mas eu acho que a gente não domina, não. Eu acho que a gente vai aprendendo a lidar. Não tem receita pronta. É você identificar mesmo o que é que funciona dentro da sua empresa. Porque às vezes o que funciona numa empresa não funciona para outra. É um. É quase um quando você vai no médico, né? Que você É, tem que ir ali identificando quais são os sintomas e quais são os remédios. a gente percebe que as fases, o período de geração em geração, ele tem diminuído, né? Então, a minha geração, anos 80, é uma. Anos 90 é outra. A partir de 2000, você tem uma geração 2000, você tem uma geração 2001, depois você muda a cada 6 meses. E é difícil, é Exatamente. desafiador. A gente que lida com isso no mercado imobiliário, engraçado que no mercado imobiliário a ordem é inversa. A gente vive em um cenário, acho que já tem muito tempo que a gente usa essa abordagem humana. Há muito tempo eu falo nos treinamentos, nos vídeos, não é imóveis, são pessoas. Tanto que a nossa missão, após a saída nossa de uma franquia, que a gente adotou a nossa própria missão, é de fato dar significado humano no mercado imobiliário. Por quê? Quando a gente fala da venda de um imóvel, a gente estava até conversando isso antes de iniciar as gravações, não é uma venda específica, é um tratar, é um olhar muito especial para as pessoas, sobretudo quem está comprando e principalmente quem está vendendo. A gente lida com casais que estão começando a vida, infelizmente a gente lida com casais que estão rompendo aquela vida que criaram lá atrás, e a gente lida com situações não tão agradáveis, que é de familiares que perderam entes queridos e não suportam mais morar naquele imóvel. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de entender do cliente que quer vender a casa, que viu todos os seus filhos nascer, ele quer botar preço nisso e não tem como, e de o cara que está comprando que ele só quer o imóvel mais barato. E no mercado imobiliário é a ordem inversa, porque com esse avanço de tecnologia, com essa mudança de comportamento, acredite ou não, os mais velhos se sobressaem. Porque a gente está cansado de tecnologia. A gente está cansado de receber o WhatsApp com proposta, a gente está cansado. Hoje eu tenho preguiça, não diria preguiça. Eu não consigo atender mais um telefone porque eu não sei se é alguém me ligando de fato ou se é mais uma oferta de algum tipo de produto. Então, eu costumo atender mais ligações que eu tenho saldo na minha agenda e responder o WhatsApp. Também não sou bom em responder o WhatsApp. Mas quem tem hoje o domínio de visitação, quem hoje tem essa habilidade de visitar clientes no meio onde todo mundo quer ofertar, e você vai tomar um café, acaba se sobressaindo mais. Nosso grande desafio hoje é mostrar para a galera mais nova, para essa geração 2005 para frente, que imóvel não dá para você ofertar no Instagram e WhatsApp. Como que você lida com essas situações em outros mercados e outras empresas que você presta consultoria? É essa mesma dificuldade? Ou a ordem às vezes é inversa, essa galera mais nova se destaca mais?
Eu vejo uma coisa em tudo que você trouxe. A palavra é experiência. A gente veio, acho que a pandemia acelerou aí muitos anos, se fosse acontecer de forma natural. Mas a gente veio de uma pandemia que ficou todo mundo isolado, o digital explodiu, né? Era live e tudo foi para as plataformas digitais. E quando a gente volta, o cliente ele volta mais exigente, ele volta mais carente e ele volta querendo ser convencido de que ele deve comprar alguma coisa na sua mão. Ao mesmo tempo, o comércio digital se fortaleceu. Eu vejo, minha cidade é uma cidade pequena, e eu vejo muito a queixa dos lojistas dizerem assim: ah, mas o pessoal está comprando roupa na internet, não vem comprar no comércio local. Mas o pessoal está comprando aparelho eletrônico na internet, não usa mais o comércio local. E aí é onde eu trago para você. Uma casa eu não posso, né? Olhar, passar meu cartão e Não, receber. mas Mas incrivelmente em grandes centros, na pandemia, até para enriquecer aí a tua fala, a gente também teve essa percepção e se preparou muito para isso. uhum, A gente teve uma construtora chamada Vitacom, ela fez o lançamento de alguns estúdios em São Paulo e vendeu 100% online. não é? Online. Então a gente viu o mercado imobiliário se mobilizar o tempo inteiro, se preparar com tecnologia, com passeios virtuais e tudo. Só que, igual você falou, veio muita tecnologia abarcanhando tudo isso aí que chegou um momento que, olha como o cenário virou. Na pandemia, as pessoas buscavam um espaço mais compacto, que pudesse trabalhar em casa e tudo mais. Só que passou-se 6 meses, 7 meses, as pessoas sentiram falta de liberdade. E tanto que o mercado imobiliário, pelo menos pra gente aqui, deu um salto na pandemia. Por quê? As pessoas cansaram de ficar em casa. As pessoas não aguentavam mais frequentar sala, cozinha e quarto. Aí buscaram por espaços maiores, casas com quintais, chácara. Na época da pandemia aqui na nossa região aqui, estourou. Porque as pessoas queriam liberdade. Sim. Só que assim, ao mesmo tempo que veio o home office, eu particularmente nunca gostei. Parecia que, parecia que eu me sabotava. E não pegou, né? A gente prova disso que a gente vê grandes empresas, grandes big techs aí acabando literalmente com o home office. Uhum, Aconteceu isso em outros mercados também, porque a gente apostou demais. Demais mesmo. Mas foram investimentos que hoje não servem. exatamente. Passeios virtuais, o cliente não suporta. E aí é onde eu volto no início onde eu comecei, é a experiência. Hoje, né, tem uma teoria que diz que para você causar uma boa experiência no cliente, você precisa ativar nela, no seu cliente, os 5 sentidos, que é a audição, a visão, o olfato, o tato e o paladar. Então, quando você sai para tomar um café, não é sobre o café, é sobre a presença física, é sobre o sabor, é sobre o que você arrumou para receber o seu cliente, é sobre o aperto de mão que você acaba cumprimentando ele, o olho no olho. Então aí é onde eu volto a dizer, por mais que tenha o digital, o tecnológico, quem faz a diferença é quem proporciona uma experiência. E você não vende imóveis, você vende sonho, você vende próxima etapa, você vende idealizações para a vida das pessoas. E elas não querem fazer isso de pijama em casa, passando a tela do celular. Porque você precisa pegar para você sentir a textura de uma parede. Você quer ver. Então é a experiência que conta muito mais do que, de fato, eu acho que a praticidade ajuda, é bem legal, porque para você ir na rua, você vai ter que tomar um banho, trocar de roupa, gastar perfume, gasolina, para você chegar até uma loja e comprar. E da sua casa, não. 10 horas da noite, você tá lá de boa, É, você clica e recebe na porta. eu vou abrir até um Mas você não parênteses tem a pra galera não achar que eu experiência. tô aqui inimigo do digital, tá? Porque assim, não é que de tudo deu errado, não. Eu lembrei aqui de uma situação que hoje a primeira prospecção nossa, realmente, a pessoa faz em casa, de pijama, com a família ali. Mas ele não toma a decisão ali, até porque as empresas que investiram demais em edições de fotografias e tudo mais, tiveram também, deram um tiro no pé. Por quê? O cliente olhava aquilo ali na internet e ficava vislumbrado. Aí quando visitava, putz, uma frustração. Péssimo. Então a gente aprendeu a trabalhar muito isso aí. A gente ter hoje nas nossas mídias digitais, nas nossas plataformas, uma informação real, uma informação verídica do que realmente é o imóvel, para que quando o cliente venha realmente sentir a experiência,
a gente não tem essa frustração que eu vejo que muitas pessoas cometeram. Mas eu particularmente, eu não compro roupa na internet. Eu também não. Não compro. Sapato, eu não compro sapato na internet. Então, eu acho que às vezes é sempre uma oportunidade disfarçada. Então, eu vou em Macaúbas, por exemplo, eu tenho a loja que eu compro roupa. Não é pela roupa, eu encontraria ela aqui em Barreiras. É experiência, é história, é vivência. E aí talvez a gente pode dizer que o novo comportamento de consumo são as duas coisas. O digital aliado à experiência. Já tem lojas que você compra no online e faz a retirada na loja. A prospecção, igual você falou, ela já acontece no digital. Um dos setores mais importantes hoje de uma empresa é o marketing. Porque o marketing ele pega desde o início do produto até a última estratégia de vendas. Às vezes a gente acha que marketing é só rede social, né? Mas envolve tudo isso. E como que uma empresa se sustenta hoje sem marketing? Ela não sustenta. Então, é como se fosse um complemento. Você precisa atrair o seu cliente para vir até você. E aí você usa o digital para isso. Eu acho que talvez as duas coisas funcionam porque é um novo comportamento de consumo também, né? É, mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Vamos falar agora de pessoas. Como que seria a abordagem hoje de Camila que pegasse uma empresa que não tem habilidade de lidar com gente? Vamos falar um pouquinho dessa dificuldade, que eu acho que ela é muito presente no mercado imobiliário, embora a gente aqui, eu tenha ainda algumas dificuldades, mas eu acho que, até pela minha formação, algumas experiências que eu tive com pessoa, a gente sofre menos, mas ainda assim sofre. Porque realmente, para mim, que vivenciei o mercado há 12 anos diretamente, que acompanhei um pouco das transições, às vezes eu tenho dificuldade de entender o processo na cabeça de cada um dos corretores. Eu sei que eu sou errado, porque cada um se comporta de um jeito. Isso eu já tratei em terapia. O erro está em mim e ponto. Mas eu busquei entender um pouco mais. Mas digamos que o empresário hoje que tem total dificuldade e não tem a ciência nem de como começar. Fala um pouquinho dessa experiência de como é que é seu trabalho, como é que é a sua abordagem para tratar isso aí, para tentar pelo menos equilibrar essa parte que eu costumo dizer que é uma das mais desafiadoras hoje para o empresário. Primeiro, o empresário tem que aprender a lidar com ele mesmo, né? Ele tem que entender quais são as maiores habilidades dele Não sei qual é e mais no que ele difícil, não tem se é a habilidade. gente lidar com a gente mesmo Mas como é que ou você com vai as lidar com o pessoas. outro se você não consegue lidar com você? Então, você tem que olhar para você primeiro e entender, olha, eu sou empresário e eu sou bom nisso, nisso e nisso. Aí, no que você é bom, você vai potencializar. No que você não é, você vai terceirizar, você vai achar um sócio que tem o que você não tem, ou você vai contratar um assistente, alguma coisa você vai fazer para complementar. Por que que eu estou falando isso? Porque as habilidades são desenvolvidas, mas a gente tem talentos e predisposições que as pessoas carregam consigo. E às vezes não adianta você pegar um empresário que ele tem um perfil analista, ou que ele tem um perfil planejador, já falando da metodologia diz que da análise comportamental, ele não vai conseguir ser aquela pessoa comunicativa, que engaja o time, que vai fazer, vai mobilizar, às vezes por disciplina e muita técnica, com o decorrer do tempo ele consiga. Mas de cara ele não vai conseguir. Então, ele vai precisar de uma ajuda para desenvolver isso nele. A partir do momento que ele aprende a lidar com ele, organizar a vida dele, porque estou falando isso não sem barreiras, mas nas realidades que eu trabalho, o empresário é funcionário da própria empresa. E aí ele já chega na hora com um monte de trabalho para ele fazer e não tem tempo de gerenciar a equipe. Ele tem fornecedor para atender, ele tem um caixa para cuidar, ele está preocupado com o estoque dele, ele está, às vezes, fazendo um vídeo para publicar na rede social. Então, ele não consegue. A primeira dica que eu dou é se organize. Tire um tempo para fazer a gestão, tire um tempo para treinar seus funcionários, tire um tempo para capacitar, para observar o que está dando certo. A partir daí, aí você vai olhar para quem está com você e ver se aquela pessoa que está ali realmente facilita o seu trabalho ou dificulta. Porque se ela estiver no lugar errado também e ela não tiver habilidade para executar a função que ela está, ela só vai dificultar o seu trabalho. Então, eu acho que aí você pode usar algumas ferramentas, principalmente a análise, né, comportamental, porque vai identificar se a pessoa ela tem habilidade para estar naquela função ou não. E o que ela precisa melhorar. Eu vou dar um exemplo.
eu fiz uma análise numa empresa lá em Macaúbas e fiz análise de perfil de todos os funcionários. A gente descobriu depois que nenhum dos funcionários tinha um perfil Pra, para vaga, pra área que ocupava. para a área que eu ocupava. Mas já estavam Nenhum tinha. empregados? Oxi, de muito tempo. Alguns Putz. tinham mais anos, outros menos anos. Quando a gente foi descobrir que a gente olhou, Mas e aí? não é que não tinha Como é que você para. vai colocar na cabeça de um empresário tradicional que falar, cara, essa galera aqui não tá no lugar certo, sendo que a vida inteira trabalhou? Isso é um conflito Trabalhou, grande. deu certo Deu até certo, hoje. cresceu. Exatamente, deu certo, tá comigo, é da minha confiança, é uma pessoa que tem caráter. Beleza, o que que a gente fez? Não é o caso de demissão. Não quero tirar essas pessoas, Camila, eu quero que elas continuem comigo. Então vamos redistribuir as funções para elas. Porque tinha uma que fazia uma função que o perfil da outra era melhor para fazer. Então vamos listar todas as funções e redistribuir. Porque aí você consegue, né, fazer com que as pessoas sofram até menos, porque talvez ela está numa função que ela faz com muito sofrimento, porque ela não consegue ter aquela habilidade. E você, como líder, se desgasta mais para acompanhar o trabalho dela, porque ela não vai responder muito bem. E aí você tem que ficar ali cobrando. Aí a estratégia que a gente adotou foi: vamos redistribuir as funções, listar tudo que essa galera faz, pegar e redistribuir. E vamos chamar cada um também para ver o que, que eles estão dispostos a desenvolver aqui dentro da empresa. E aí a empresa investiu em treinamento de habilidade para essas pessoas. Por quê? Porque são pessoas boas, são funcionários que a empresa tem muita confiança, são funcionários competentes. A empresa falou: vamos investir. E aí, a partir de agora, a gente trabalha de uma nova forma. Ó, fulano, você não tem essas habilidades, mas nós vamos desenvolvê-las para que você melhore o seu trabalho aqui dentro. A empresa está te presenteando com isso. E aí você evita uma demissão, uma nova seleção, um novo treinamento, uma nova contratação, que é um transtorno também. Muito caro demitir alguém. Exatamente. Fora o transtorno que, né, Pra o treinar. tempo O que caro que eu leva. digo é o desgaste, obviamente, o preço em si e também a preparação, né? Trazer alguém novo, E o tempo que você o gasta com tempo que isso. você leva com isso. Exatamente. E aí a gente adotou essa estratégia já sabendo que na próxima contratação a vaga é de uma pessoa que tiver o perfil. Aí hoje a liderança já Mas sabe hoje, para disso. essas empresas, antes do preenchimento da vaga, é feito uma análise comportamental. O ideal é que faça. O ideal é que faça. Não é feito. Eu podem me julgar, mas eu não sou a favor de contratação por currículo. Porque de nada adianta a pessoa ter um currículo excepcional e ser uma pessoa difícil de lidar, não conseguir conviver em equipe, não conseguir atender o cliente da forma esperada. Às vezes a pessoa é muito técnica, muito competente, não consegue entregar o resultado que você precisa, ou às vezes entrega, mas com alguns outros prejuízos, né? Que a gente estava até conversando sobre isso mais cedo. Você contrata primeiro, você contrata não, você faz a Contrata seleção caráter e e treinabilidade. treinabilidade. Você faz a seleção já de acordo com o que você quer para a sua vaga. Descreve o que, é que você quer. Eu quero uma pessoa sem ser currículo, sem ser formação acadêmica. Quero uma pessoa dinâmica, quero uma pessoa proativa, quero uma pessoa comunicativa, ou então eu quero uma pessoa rigorosa, que analisa bem os dados, quero uma pessoa organizada, pontual. Você vai colocar o que você quer. A partir daí, você abre a seleção, prospecta os candidatos. E aí eu sempre digo, mostre que sua empresa é um bom lugar para trabalhar. Porque gente boa não quer trabalhar em lugar ruim. Então você tá ali já, né, mostrando que a sua empresa vale a pena a pessoa se candidatar para a vaga. Aí a gente faz a análise de perfil. Depois da análise de perfil, a gente vai para o restante das outras etapas de É, contratação. quando hoje a gente tem um time bem consolidado, graças a Deus, mas a gente tende a melhorar. É isso que eu acho que vai somar bastante, porque eu errava muito. Quando eu fazia entrevista com as pessoas que para se tornar corretor, a gente conversava e eu falava, vai dar certo não. Aí chegava alguém, todo com gás, conversa, vai dar super certo. Queimei a língua várias vezes. Quem eu achava que dava certo, pipocou no primeiro mês, porque o mercado imobiliário ele não dá resultado rápido. É uma construção, por exemplo, é um mercado que paga muito bem. Eu diria que é um dos mercados para profissionais que se dedicam. É um mercado que rentabiliza muito comparado. Eu conheço corretores que, na média salarial, ganham muito mais do que pessoas que enfrentaram concursos ao longo de 7, 8 anos. E um corretor
que se dedicou a um nicho, que entendeu qual o público-alvo dele, que consegue trabalhar o mínimo possível nas redes sociais, mas consegue visitar, consegue ganhar isso ou muito mais. Como que você vai trabalhar isso numa corretagem? Você se refere à questão da contratação? Da contratação. Porque, assim, primeiro, o corretor, ele não é um CLT, ele é um Hum, associado. Como que funciona a imobiliária? Eu tenho imobiliária, eu tenho uma estrutura que oferece. Hoje, em Barreiras, eu acho que é a estrutura mais completa que tem, que a gente tem praticamente todos os departamentos, a gente tem um auditório de treinamento, a gente tem um departamento de marketing que mudou completamente assim a forma do mercado olhar para a nossa empresa, e isso foi replicado para outras empresas, mas eu não tenho um perfil ideal. Eu não consegui criar um PCI para imobiliária, por exemplo. Talvez porque existam vários perfis que se adaptem de formas diferentes ao mercado. Você mesmo falou, né? Que você tem uma pessoa que é mais organizada, mas vende menos, uma que é mais desorganizada e vende mais. O próprio comunicador, quem tem o perfil comunicador, ele tende a ser menos organizado mesmo. Eu falo porque é meu perfil e eu tenho que ser muito disciplinada para manter a ordem, porque a gente só quer fazer. Só quer fazer. Quer ir, quer fazer acontecer, quer estar com o Mais povo. um, mais um. E tem aquele dinamismo e quer vender, tô vendendo, tô vendendo. Quando você olha, não alimentei sistema, não fiz nada, mas tô vendendo, tô bombando. Tem esse perfil que não vai ser. Eu acho que talvez o perfil ideal seja um que você consiga aos poucos ir treinando e ir acompanhando o trabalho. Não vai ter, acho que em momento nenhum, uma pessoa que você diga assim, essa é perfeita. Porque você precisa que seja uma pessoa comunicativa, uma pessoa automotivada, uma pessoa paciente. E aí você pega o perfil natural, que ele é comunicativo e automotivado, ele não tem muita paciência. Ele não tem muita organização. Da parte científica, vai ser muito difícil você ter uma pessoa pronta e perfeita para isso. O que você pode é pegar alguém com esse dinamismo que você quer, com essa facilidade de mobilização e ficar acompanhando o trabalho. Fulano, como tá a alimentação do sistema essa semana? Eu vi aqui que você fez uma venda e tal, mas está faltando um passo a passo ali que você pulou. Aí é onde a liderança mesmo tem que guiar. Não, gente, você nunca vai contratar uma pessoa pronta e achar que ela vai fazer o trabalho dela sem precisar de você. A gente tem o CRM, né? Eu acho que. E assim, a gente está naquela mesma estatística de uma empresa que cresceu naturalmente. Então a gente nunca, há de 2 anos, ou 1 ano e meio para cá, a gente nunca foi fiel ao CRM. Não sei até que ponto isso ajudou ou não, porque assim, a gente foi muito envolvido também no processo de venda como um todo. Então talvez isso somou, ou não, talvez a gente podia estar bem melhor. Mas hoje a gente percebe, porque quando a gente vai fazer uma reunião de alinhamento com o corretor, eu pego lá, é o que eu tava te mostrando como é que funciona. Eu pego lá, corretor, cara, você tá com um monte de cliente aqui em atendimento. Como é que tá isso aqui? Vixe, esse aí eu atendi tem 15 dias, esqueci de falar com ele. Porque é sempre o próximo, é sempre o próximo. Corretor, chegou um cliente novo aqui, ele esquece. E parece que tem uma roleta limitada de 10 pessoas. Você consegue lembrar de 10. Aí chegou o 10º, ele já é esquecido. O CRM serve para isso. Mas realmente, a gente tem uma corretora aqui, ela vai até brigar comigo. Ai, nossa. Neide Helena. Ela não é. Bom, eu e ela é muito parecido. A gente não é muito habilidoso com o sistema. Só que uma vez veio um construtor aqui apresentar um produto no qual ela já tinha acesso. Então ela pega o book de apresentação do produto, leva para casa e lê impecavelmente, anota tudo. Esse cliente meu gosta disso. Aí o construtor veio apresentar. Aí quando foi na hora das garagens, ele falou, ó, são 4 apartamentos, ou são 4 vagas de garagem por apartamento. Aí ele pulou a pauta. Aí ela levantou a mão. Você esqueceu de falar que as 4 vagas não tem nenhuma presa. Presa que, tipo, eu boto um carro na frente e outro atrás. E aí são 4 vagas. Só que esse apartamento era alto padrão, então eram 4 vagas soltas. Você esqueceu de falar que eram 4 vagas soltas. Não tem nenhuma presa. Aí ele falou, ô Neidinha, obrigado. Ela é muito atenta às informações. Por quê? É o que o cliente quer saber. Então, pra ela, na cabeça dela, ó, velho, Ronilson, você vai me ajudar aqui. Aí eu falei, lascou, né? Que eu também não sei fazer direito. Mas vai lhe ajudar, vai fazer. Mas ela é muito boa no relacionamento, no feeling com alguns clientes, assim. Já outros,
tem essa habilidade de organizar realmente, mas tem. Aí você pega uma pessoa mais nova, tem medo. Tem medo de visitar. A gente fez até um vídeo que a gente É foi um pra rua. problema das novas gerações, né? É um Parece que as problema. pessoas têm um certo receio de se comunicar mesmo. É uma dificuldade que eu vejo realmente de pessoas mais novas. Hum. E vai mesmo assim, bicho, vamos. A gente tem que ir. Eu tenho que ir junto. Fala, bicho, você não tem coragem de entrar numa loja? Falei, pra vender? Falei, tem produtos que a gente sai daqui, um produto muito fácil de vender, muito fácil mesmo, que as aprovações são imediatas, a gente tem praticamente poder de aprovar tudo ali, ressalvo algumas negociações bem grotescas, a menos que tiver volume, eu consigo, mas você ganha um salário mínimo por dia. Eu tenho hoje produtos aqui que se o corretor se dedicar e for pra rua mesmo, ele ganha um salário mínimo por dia. Mas tem corretor que vende dois, três. Tem outros produtos que você vai pra rua e isso produto lançamento. Mas se fala no avulso, é um trabalho mais delicado, é um trabalho que envolve mais relacionamento de duas partes. Então, o lançamento, eu tenho uma construtora que ela quer vender, que ela quer fazer negócio. Não tem história no imóvel. O avulso, eu tenho lá a família do tio que criou todos os filhos ali e ele tem um apego emocional tão grande naquele imóvel que ele acha que aquele tem um valor absurdo. Tem, para ele. Mas, como a gente falou, quem tá comprando é metro quadrado, é preço do metro quadrado. E essa galera mais nova tem dificuldade. Como é que você trata isso nas suas consultorias? Na verdade, Ou isso não, ou isso não tem não, é tratamento? porque, na verdade, o que é muito fácil para um é muito sofrido para o outro. Quando você diz assim, esse produto é muito fácil de vender, para você é, para mim também é. Mas se você pegar um analista, se pegar um planejador, ele vai sofrer real. Ele vai sofrer de dar taquicardia, sudorese, gaguejar, de não dormir à noite, porque o perfil dele não é para isso. Mas se você disser a ele, olha, sente aqui nessa sala, arruma esses documentos para mim, responde essas mensagens aqui, deixa organizado, alimenta esse sistema, ele vai trabalhar de boa. Ele não quer que ninguém mexa com ele. Quer sentar, fazer o trabalho dele e ir embora. Agora pega você, bota dentro de uma sala, sentado na frente do computador e deixa o dia todinho. Você levanta umas 10 vezes para ir no banheiro, vai tomar água, passa lá na sala, conversa com mais dois, volta, atende um telefone, liga, mas porque não consegue, é perfil. Então, é por isso que eu tô te falando isso. É, não tem como a gente julgar e dizer assim, ah, o cara não vende, a pessoa não vende. É a aptidão que ela não tem. E aí, ou a pessoa vai se treinar, e aí é um conselho que eu dou para todo mundo. É, muito se fala sobre faculdade, quando a gente se forma, né, no ensino médio, o que que a gente quer ser quando crescer, qual a profissão. Desde E eu não. criancinha, a gente pergunta. Eu aconselho, saiu do colégio, faz um curso de oratória, faz um curso de comunicação, de linguagem corporal. Gente, eu nasci falando. Eu falei com 8 meses, a minha primeira palavra. 8 meses? Com 8 meses. Eu falo muito até hoje. Sabe quantos cursos de oratória eu já fiz? Uns 3 ou 4. De marketing pessoal, uns 2 ou 3. Consultoria de imagem, uma cacetada também. E era uma habilidade que eu já tinha. Eu ainda tive que aperfeiçoar e aprender. E acho que eu estou muito longe de ser o ideal. Então imagine você que chega cru. Por mais que você fez sua faculdade, você é um engenheiro, você é um médico, você é um professor, você aprendeu conteúdo técnico. Você não aprendeu a encantar seu paciente. Você não aprendeu a vender seu serviço, sua imagem. Então, eu falo sempre isso. Qualquer carreira que você for seguir, faça um curso de oratória, de comunicação, leia livros, invista nisso, porque historicamente nós somos seres que vivemos em sociedade. Desde que o mundo é mundo, a gente vive em grupo, ou por proteção ou por necessidade. Mas a gente não gosta. Vou te dar só um exemplo. Você vai viajar de avião, tem 3 poltronas, uma do lado da outra. Você compra qual poltrona? Eu janela. Janela ou a da ponta de fora? Eu sempre janela. Ninguém quer a poltrona no meio. Ninguém quer. E você compra a janela torcendo para ninguém comprar do lado. É, porque é mais fácil sair. Não te falei? Então a gente tem naturalmente essa dificuldade. Aí você pega uma geração que veio tanto de pandemia, de digital, excesso de tela, aprendeu a se comunicar de outra forma. Eu converso com a minha filhada hoje, você vem aqui em casa, ela me responde S.
Fala, S é o quê, menina? Sim, sim, agora virou um S. Então, assim, você pega uma geração que já desenvolveu outra Mas você forma de falou num conversar. ponto aí, teve até uma menina, eu não acompanho, mas quando tem época de Big Brother é impossível você não ficar a par de todas as situações, que as redes sociais só falam disso. E ela era uma pessoa muito famosa no TikTok. Ela bugou dentro da casa. Porque ela olhava para as pessoas assim e falava, cara, isso aqui parece tão real. Ela estava acostumada em um mundo que ela só vivia tela. Ela teve problemas, surtos, desistiu, foi realmente punk. Acontece Imagina, muito. e ela era muito nova, acho que ela tinha 20 anos de idade. Uma pessoa Sim. famosíssima no TikTok, que só tem relacionamento com o pai, com a mãe e restrito com a família. Aí bota numa casa com não sei quantas pessoas. Não tem habilidade de convivência. Eu não vou longe, não. Fiz uma consultoria recentemente de redes sociais. E aí, a minha consultora mora na mesma cidade que eu. Ela falou: Não, Mila, vamos marcar a tal hora. Eu te mando o link. Falei: Não, vamos marcar um café. Vamos se ver pessoalmente pra gente definir e tal. Quando ela chegou, ela sabe que eu tô falando dela. Ela falou assim: Mila, você é a primeira cliente que eu atendo no presencial. E é muito estranho. Então, ela estava também acostumada, como ela já trabalha com rede social, com muito digital, cursos, produção de conteúdo, estratégias digitais. Sempre as reuniões dela é no online. Ela montou um escritório dentro da casa dela. E a segunda reunião nossa, eu fui na casa dela no escritório. Eu falei, não, me respeita, eu quero presencial, quero ver você, quero Que conversar, bom que ela não vende quero, imóveis. quero explicar para você como que eu quero as coisas. Eu gosto dessa experiência. Mas é igual você falou, quem está acostumado já tem o seu ritmo, o seu jeito de trabalhar. Então, quando cai no mercado de trabalho, que precisa se comunicar, precisa estar em contato com gente, aí é onde a gente começa a sofrer aí os É. atritos, né? Você falou de se especializar, assim, houve uma época que eu fui muito inconformado com tudo que a gente vivia aqui no mercado imobiliário. E assim, a gente tem uma história bem legal aqui de tudo que a gente conseguiu construir, das novidades, assim, das perspectivas, através de uma ideia que partiu de nós aqui, da empresa, que foi o conceito de bairro planejado, a gente conseguiu, inclusive, mudar um vetor de crescimento da cidade que ninguém olhava, que é próximo à Universidade Federal. Aquele cenário mudou. Hoje é uma das regiões com maior vetor de crescimento da cidade, com o metro quadrado que mais se valoriza, por conta de uma ideia nova. Só que vou trazer um ponto e como você vai me dizer como que a gente vai trabalhar isso. Tô Porque dando a consultoria aqui, né? Vocês estão vendo. quando eu saí da caixinha, que eu falei, eu gosto muito de frequentar São Paulo. Uma vez eu quase me cocei para não assinar uma proposta de compra de um estúdio lá, para me forçar a ir mais vezes lá. Tem um lado bom, que você realmente sai da sua zona de conforto e vai para um mercado que tá anos luzes à frente da gente, isso é fato. Só que eu chegava aqui e bugava também, porque eu via tanta novidade e falava, velho, chega lá, a gente vai virar a empresa de cabeça para baixo e vai mudar tudo. Não fazia porra nenhuma. Nada. Nada. E ficava aquela overdose de informação, overdose. E eu sofri muito com isso, porque eu realmente me capacitei bastante, mas não consegui executar. E aí, com o passar do tempo, eu aprendi. A cada lugar que você vai, absorva o máximo e comece a anotar tudo que você acha que pretende mudar. Você vai anotar 20, 30 coisas que você quer mudar na sua empresa. Depois você saiu de lá, você vai pegar essas 30 que você anotou e transformar em 5 pontos. É o máximo. O ideal é que você faça 3 ou 4. 5 é aceitável. E pega esses 5 pontos, coloca numa ordem de prioridade e começa a fazer. No último agora, eu consegui listar 4. Consegui reduzir minha lista de 50 para 4. E dá certo. Só que isso levou muito tempo. E eu gastei muito dinheiro, que às vezes lá atrás, se eu tivesse pegado uma ideia, tinha colocado a empresa em outro patamar. Por exemplo, isso que a gente está aqui hoje. A gente está aqui num estúdio podcast, mas durante o dia isso aqui funciona a nossa sala de marketing, onde a galera realmente produz, onde a galera tenta se comunicar da melhor maneira, como que o mercado pede, para o público mais conservador, para a galera mais jovem e tudo mais. Levou tempo para isso aqui. E a gente tinha tudo comprado. Eu falei, vamos montar o estúdio de podcast? Vamos. E aí, acho que passou um ano. E a gente com isso aqui, falei, cara, a gente nunca gravou um podcast no nosso estúdio. Aí queria gravar.
Aí tinha que alugar um estúdio. Até que um dia, quando eu voltei disso aqui, bicho, chamei os meninos e falei, bicho, vê o que que falta, velho. Vê o que que falta, que eu tô com um limite no meu cartão aqui. Na minha pessoa física, né? Porque a minha consultora financeira, se eu falasse que eu comprava a empresa que ela me demitia, me demitia da empresa. E quando foi ver, era detalhes. Aí a gente começou o pior. A parte mais cara foi feita, aí ficou detalhes. Essa iluminação, essa cortina que é atrás de você. Coisinha pequena, que levou 6, 7 meses pra gente estar aqui hoje. Como que um empresário que hoje que não faz nada, aí ele vai numa imersão, ele volta bugado, ele volta assim, radiante, mas não consegue executar. Tem que Quer definir. dizer, eu não consegui, né? Talvez. Tem que definir as prioridades, né? Quem quer fazer tudo, no fim das contas, não faz nada. O dia só tem 24 horas, a carga horária de trabalho são 8 horas por dia, e a gente não adianta. Eu falo isso até com os meus colaboradores lá. Falo, gente, a gente vai fazer o que é prioridade, o que é possível. A gente tem tanta facilidade de informação, tanta coisa acessível, que a gente quer tudo. E a gente quer tudo ao mesmo tempo. Mas a gente não enxerga a nossa própria limitação em conduzir tudo isso. Hoje eu acompanho empresários, eu dou consultoria particular para empresários que têm formações muito melhores do que a minha. Tem muito mais bagagem de conhecimento do que eu. Mas é conhecimento, conhecimento é a mesma coisa de você pegar, botar na gaveta, prender, botou na gaveta e a gaveta vai crescendo de coisa. Se você não for tirando um, colocando na mesa, fazendo, daqui a pouco você tira o outro, coloca na mesa, faz. Coloque uma meta. Não vou fazer outro curso enquanto eu não aplicar esse último que eu fiz. Não vou fazer outro enquanto eu não aplicar esse. Porque senão, eu não posso perder essa oportunidade, ali em Salvador, compro, vou. Eu não posso perder essa oportunidade, vai ser um evento que no Brasil nunca vou. Eu não posso, vou. Quando você vê, você está em tudo, fazendo tudo. Quando você volta para sua realidade, que você tem que observar se aquilo é para você, porque às vezes é um conhecimento maravilhoso, é um conteúdo incrível, mas não é para você. Não é para sua realidade. A gente tem que começar também a aprender a filtrar isso. Rede social, livro, é um bombardeio de informações o tempo todo. Eu já estou assim, falando, isso não é para mim, isso eu não preciso saber, evitando aprender coisas novas, porque não vai agregar na minha realidade de hoje. Eu assisti uma palestra de Nuno Cobra, em Salvador, uma vez, e ele passou 1h30 falando a mesma coisa na palestra. Todo mundo que saiu de lá saiu sabendo o que ele falou. Às vezes a gente acha que ser bom é saber muito, passar muito conhecimento. Quando, na verdade, se você focar em uma coisa e martelar nela, você vai ter muito mais sucesso do que várias coisas que você não se dedica direito a nenhuma. Então, realmente, hoje as pessoas têm muito acesso, mas têm dificuldade de colocar em prática. Se organize, veja as prioridades, veja primeiro a realidade do seu negócio, se aquilo se aplica, porque às vezes se aplica em São Paulo, mas não se aplica em Barreiras. A não ser que, ou vai se aplicar em Barreiras com trabalho de formiguinha, que você vai começar agora, vai colher para daqui uns 2 anos, porque você ainda vai começar a plantar a sementinha ali e tal, então vai precisar de um planejamento mais a longo prazo. Você tem que estudar tudo. É porque a gente quer chegar e fazer. Quer chegar e botar. Quer ser imediatista. Quer ser imediatista. E quer os resultados logo. E quer que a equipe acredita e compra a ideia. A experiência foi você que viveu, não foi a equipe. Aí você chega cheio de gás, a equipe fala, enlouqueceu. Só pode ser que esse criado chegou com a pá virada. Aí você frustra, fala, Aí você fala, não "Poxa, acredito não. mano." Passei esse tanto de tempo e a equipe não me deu R$ 1 de credibilidade. É por isso, porque foi você que viveu. Então, se você chegou recentemente, né, de um evento, primeiro, proporcione para a sua equipe viver um pouquinho do que você viveu. Não precisa nem você falar ainda os próximos passos. Chega, mostra, conta história, traz uma lembrancinha, faz uma reunião ali de uns 40 minutos, mostra vídeos do evento, conta como foi para que eles sintam um pouco do que você sentiu. Pois é. Depois que eles sentirem, aí você traz, pronto, galera, agora, a partir de agora, nós vamos começar a incorporar isso e isso aqui dentro da nossa empresa. Renato falou exatamente isso comigo. Falou, pega lá, velho, os vídeos que você fez, as fotos todinho pra gente falar desse evento aqui pra galera pra gente fazer um vídeo massa. Eu falei, ferrou. Fiz um vídeo. Mas é aí que o pessoal compra a ideia, né? Tá só Não, mas dentro da cabeça dele,
E aí ele quer que todo mundo Não, mas faça. é porque eu fui num evento que... Qual foi a ideia? Há muito tempo eu me programei para ir nesse evento, paguei e tudo mais. Então, foi uma feira de franquias. Fui para atender um cliente e fui nessa feira. Qual a ideia de ir nessa feira? Vender um pouco da nossa cidade. A gente atende hoje grandes marcas que estão vindo para Barreiras através de mim, através já de alguns dos nossos corretores. Então, a ideia foi realmente ir para conectar com a expansão dessas franquias. Só que essa foi surreal porque eu não fui realmente para absorver conhecimento. Eu fui para conhecer. Encanta, encanta Uhum. porque uma feira dessa de franquias como essa abre oportunidades como a que não foi nem eu que enxerguei, foi um cara que eu admiro demais. Para mim, um dos melhores caras do mercado imobiliário no Brasil hoje, que é o Renato Teixeira. Ele falou, Nilson, vá nessa feira, porque lá você vai conectar com pessoas que têm negócios assim que cabe completamente aqui. Eu já gravei um podcast com ele que cabe perfeitamente aqui na cidade. Então, às vezes, a gente fica buscando muitas coisas aqui no nosso entorno. Mas a cidade de vocês, a região de vocês aqui, que tem essa pujança do agronegócio, precisa ser vendida lá fora. Porque eu estou aqui, eu falo isso em quase todos os podcasts. Eu estou aqui, mas me impressiona o cara ter 42 máquinas, onde uma máquina é o preço de duas Ferrari. Aí você vai pro mercado de grandes centros, o cara te impressiona chegando numa Ferrari. Ferrari de 3 milhões, 4 milhões, talvez uma de 7. Mas o cara tem 42 máquinas aqui no campo operando. Olha o tamanho da riqueza disso. Então, venda a sua cidade lá fora. E realmente foi uma experiência que eu fui, não fui para fazer negócio, mas me encanta. Mas eu pequei nisso aí, porque realmente. Não, mas você não precisa do vídeo, não. Faça uma experiência com o pessoal. Você conhece o storytelling, então você vai saber montar um bem legal e monte um momento com eles mesmo, contando, narrando, com alguns elementos. Eu, Leve eu, eles no trou- campo, talvez, bota dentro de eu uma trouxe van, uma cofre de leva lá franquia e pra gente, é, pra gente mas tentar colocar. é porque primeiro você vai ter que vender isso para sua equipe, para depois você implementar na empresa e depois sua equipe vender. Se sua equipe não comprar, você está fracassado. A ideia pode ser a melhor, sua experiência pode ter sido a melhor, mas se a equipe não comprar, já era. Então, a primeira coisa, imagine como que você vai apresentar e fazer uma venda para sua equipe. Então, pode usar a sua criatividade aí, que eu sei que você tem, para poder deixar a galera inspirada, motivada. Não, acho que Depois que eles comprarem. nesse evento nem tanto, porque não faz muito sentido. Não, Para o mas sobre a mercado. pergunta que você fez, né? Sim, sim. Mas Da, eu da digo assim, galera porque às vezes que que. a gente falha sobre isso, entendeu? Porque Uhum. hoje você tem um iPhone desse aqui, você consegue fazer vídeos, às vezes, até melhor do que algumas câmeras profissionais, digamos. Então, é uma dica valiosa, inclusive, para as pessoas que vão nesses eventos, para realmente compartilhar um pouco, às vezes, uma frase de slide, ela muda todo um contexto de você olhar para as coisas. Então, E aí é a uma dica, eu gente. julgo muito importante. É o mínimo que você consegue para tentar transferir essa experiência, né? Uhum. E aí a gente esbarra em uma crença limitante, que eu acho que ainda existe bastante hoje, que é: eu não vou dar informação e conhecimento ao meu funcionário, porque senão ele vira meu concorrente. E aí, é melhor um funcionário seu virar seu concorrente do que ele estar dentro da sua empresa sem capacitação para estar lá, né? A gente não tem que ter medo de treinar o nosso funcionário, porque pior do que o funcionário sair é o funcionário ficar e ele não ter capacitação para estar ali. Ele está jogando contra você. Então, quando eu falo isso, de primeiro vende a ideia para o seu funcionário, qualifica ele, que depois ele vai vender para o seu cliente. Eu gosto de comparar muito quando a gente está numa conquista, né? É um jogo, e aí você tem que. Tem um consultor também, aquele amigo meu, que ele fala assim: o jogo é jogado e eu gosto de quem ganha. E é verdade, você tem que entender que eu tenho que vender isso aqui primeiro para ele, para depois ele vender para o outro. Porque se ele não entender a ideia, não vai para frente. Então, você que tem muito curso, que tem muito conhecimento, não sabe como colocar em prática, comece transferindo esse conhecimento para o seu time. E a partir daí, aí tem que ser propostas, projetos, plano de ação para colocar em prática. E aí você vai dizer: você, funcionário 1, vai fazer tal coisa, o 2 tal coisa, o 3 tal coisa, responsabilizar cada um ali e direcionar o projeto para você gerenciar. Não fazer sozinho, porque se você centralizar também, não sai do É, papel. um dos pontos, assim, que
eu trouxe até desse último curso que eu fui em Curitiba. Acho que foi uma das maiores experiências que eu vivi no mercado imobiliário, foi o Cúpula Summit. É muito objetivo e fala uma linguagem, digamos que universal do mercado imobiliário. Fala para quem foca em locação, fala para quem foca em bairros planejados, fala para quem foca no avulso, enfim. E a gente cresce. Se você se propõe a crescer, mesmo que de forma desorganizada, mesmo com as pessoas erradas ali, trabalhando 12, 15 horas por dia, atravessando o final de semana, obviamente que assim, com um propósito bem definido para tua vida, você vai chegar lá. Só que chega um ponto que é impossível você avançar. Aí teve uma frase no Cúpula que falou assim: o que te trouxe aqui hoje não é o que vai te levar daqui para frente. E ela foi falar de processos organizacionais. Cara, a gente bate nessa tecla direto aqui. Direto, processo, processo. A gente não tinha. Tinha na cabeça da gente. Só que a empresa cresce, a gente tem hoje 35 corretores, mais 5, 6 colaboradores, então a gente está com 40 pessoas. E cada um vai naquela, eu acho que assim funciona melhor. Ah, eu acho que devia ter isso. Ah, eu acho que devia ter isso. E às vezes você tem que realmente ouvir. A nossa gestão ela sempre foi muito participativa. Então a gente cresceu ouvindo nosso time. E aí não dá pra você chegar agora, o seu achismo não vale Não mais. vale. Imagine se a Coca-Cola não tivesse anotado passo a passo de como fazer. Quantos anos que tem? Cada dia a gente ia tomar um sabor diferente, né? E até Então, se hoje ninguém você não descobriu a fórmula. tornar um processo mesmo, um passo a passo, uma receita, não pode mudar uma gota de água a mais, uma gota de água a menos, senão altera o sabor. Assim tem que ser toda empresa, a gente tem que ter tudo bem definido. Quando eu falo de gestão de pessoas, a galera acha que eu estou sendo muito boazinha, que eu quero que o empresário pegue o funcionário e coloque no colo, que eu estou levando mais gasto para a empresa. Ai, Camila, dá ousadia demais, porque eu já pago tudo que tem direito. Não é sobre isso, gente. Você tem que valorizar e cuidar de quem está com você. Mas quem está com você precisa saber o que é que vai fazer e cabe a você direcionar. Se você não tiver processo passo a passo na sua empresa, a pessoa vai ficar perdida. Aí depois você vai cobrar. Mas eu já te falei, fulano, quantas vezes para você fazer isso? Você falou. Tem um processo bem definido? Não tem? Então a gente precisa começar a deixar tudo catalogado, até porque ninguém é eterno. E você só deixa um legado se você deixar para as pessoas como que elas vão fazer o que você fazia. Se tiver tudo dentro da sua cabeça, você vai levar com você. É, forte. Infelizmente. Mas ao mesmo tempo, existem duas fases de você montar isso na empresa, né? Eu acho que a primeira é mais fácil, que é realmente você contratar e a gente não demorou. A gente trouxe uma pessoa que já fez isso lá atrás pra gente, que a gente não seguiu. Então ela já tinha bem alinhado como que funcionava a empresa e tudo mais, então a gente conseguiu avançar bem. Só que ela trouxe uma realidade crua e nua pra gente. Olha, isso aqui é fácil, mas o difícil agora é vocês Colocar em cumprirem. prática. É você colocar em prática. Aí ela passou na minha cara. Você, eu não tive nenhuma reunião aqui pra matar os processos. Eu Rapaz. falei, mas essa eu vou participar de todas, porque eu realmente enxerguei. Por quê? Você falou de um ponto interessante. Eu não tinha sido vendido, não tinham me convencido da ideia. Eu não tinha comprado como empresário que um processo bem formatado era válido. Pra mim era fazer negócio. Pô, de processo. Eu Eu queria ir quero é pra resultado, rua. quero Eu quero vender, quero bater vender, o cliente tá meta. passando a mão. Bora aqui, bora fechar um negócio grande aqui. O que de tudo não é errado. Mas aí entra num perfil realmente comercial. Então você tem que ter essa pessoa. Sim. Que as obrigações dela tá resumida em produzir resultado. Como? Sei, vai lá e se vira. A gente pode até direcionar. Mas dentro do mercado imobiliário, como a gente tem um universo de oportunidades, é difícil direcionar para alguém que realmente está com gás, está com muita vontade. Vai lá e faz. Começa com um relacionamento. Mas é um desafio. Aí Que a você gente vai fala, encarar na segunda fase agora. É realmente fazer, tá indo bem. Nós fizemos algumas reuniões, já incluímos, já colocamos o marketing no meio, para a gente ter nossos processos aqui também. Porque assim, o time, quando não tinha marketing, ninguém nem lembrava. Fazer um cardzinho de Natal lá tava ótimo. Agora que tem o marketing, tem que fazer filmes, mega produção, e se não fizer, meu Deus do céu, a empresa quebrou. é desse Quer dizer, jeito. a gente tava na iminência, no meio de um lançamento. E assim, eu falhei, foi falha minha.
Eu não diria que foi irresponsabilidade, foi uma falha. E a gente, no meio do lançamento, aquela correria, e veio o aniversário da cidade. Quem disse que eu solicitei pro marketing uma gravação pra gente fazer uma homenagem pra Barreiras, coisa que a gente fez o tempo inteiro. Cara, esqueci total. Quando eu lembrei que eu vi o spoiler de alguém fazendo um trailer pro aniversário de Barreiras, eu falei, vixe, esqueci. Oxe, no outro dia todo mundo, cadê o vídeo do aniversário de Barreiras? Gente, eu esqueci, velho. Releva, releva. E é um E é negócio que... onde não E é um... pode se concentrar tudo em você. Não pode. Numa ideia absurda e que É, Deus não mas... deixe acontecer, que você tivesse resolvendo uma questão da sua vida pessoal, de saúde familiar, que você não tivesse aqui, sua empresa tinha que estar rodando. Então isso aí tinha que estar no calendário do seu marketing. Não Não, é mas aí você que tinha que ter lembrado. eu vou Você tem defender que ter porque uma programação, você tem que ter uma programação pelo menos a gente mudou semestral. o time de marketing. O time de marketing Ah. tinha 2 meses. Os meninos estão ali, olha, A vocês não Renata vão olhando tomar pra mim. bronca, fiquem calmos. Mas é porque você vai ficar refém de ter ideia, de lembrar de alguma coisa. Não pode se você não tivesse aqui, precisasse, sei lá, fazer uma viagem de emergência com alguém da sua família e tudo. A empresa tinha que rodar. É, As eu coisas vou tinham que voltar um acontecer. pouquinho lá atrás aqui. Ninguém vai lhe ver, não, Renatinho, mas Renato é um cara de talento inquestionável, assim, uma habilidade de lidar com pessoas. Tem hora que ele buga também, mas normal. Normal, mas quando eu conheci Renato, que ele foi me falar, outra Renato trabalhava no escritório. Aí ele foi me mostrar o que ele fazia, ele tinha um canal no YouTube. Naquela época eu já tinha chamado ele pra conversar e tudo, mas aquele cara CLT raiz. Deus teve que fazer um trabalho na vida dele, assim. Que aí a gente mudou. Um dado momento aqui, o time que a gente tinha de marketing era muito bom, mas a gente precisou mudar. Hum. E aí eu falei, cara, é agora? Eu tô sem ninguém. Vou ligar de novo pra Renato. Renato, a gente precisa ter uma segunda conversa. Aí eu falei, mas como é que eu vou convencer Renato a sair desse negócio pra vir pra cá? E quando eu cheguei, deixa eu contar uma novidade pra você. Tô com uns dias contados pra sair do escritório. Daqui 30 dias eu não tô mais lá. Falei, moço, antecipa então, vem pra cá. Deu super certo. Puxa, até o sorriso do homem agora é mais largo. Olha, tá vendo? É bom, né, Renato? Quando você encontra fazer aquilo que você gosta. Mas você falou uma coisa interessante aí, um pouquinho antes, que você contratou alguém para definir esses processos para você. Porque às vezes o empresário, às vezes não, pensando em cortar gastos, ou dentro de uma realidade que realmente, né, não tem esse investimento para fazer, e aí acha que também não tem tempo para fazer e acaba postergando. É interessante a gente começar a olhar o que custa mais caro. Custa mais caro você contratar alguém para fazer, ou os prejuízos que você vai ter ou que você vai deixar de ganhar se você não tiver. Porque às vezes o que é visto como um gasto pode começar a ser visto como um investimento. E você que é empresário que está na correria, você não vai sentar para fazer. Você vai contratar quem faça e receber. É claro que você precisa participar de reuniões, você precisa definir, Depende das reuniões, né, Alex? né? Você precisa, não tem como fazer sem o gestor. Mas eu acho que cria-se um bicho de sete cabeças na mentalidade das pessoas de que vai ser muito difícil. E não é. Quando você contrata alguém competente, que sabe o que está fazendo, é mais fácil. E depois, lá na frente, quando você conseguir se organizar para colocar em prática, você vai agradecer por ter feito. Agradecer. Eu posso trazer até um case aqui, que é a Meta. A Meta a gente contratou, eu tinha um sócio na operação quando eu ainda era franquia. Em dado momento a gente começou a olhar o mercado com visões completamente diferentes, enfim. Cada um seguiu o seu rumo. E a divisão de trabalho nossa naquela época, eu participava do comercial e ele fazia a parte de gestão. Quando a gente rompeu a sociedade, eu era muito convicto, eu não quero ficar preso em escritório, eu não quero estar aqui alimentando planilha. E eu conhecia Tainã, era muito amiga minha de longas datas, ela já tinha ofertado o trabalho dela pra gente. E aí, quando a gente anunciou o rompimento, eu procurei elas, Tainã e Maiara. Falei, ó, agora eu vou contratar o serviço de vocês, mas eu queria entender um pouco mais. Tanto que ela é bem clara nas palestras dela. Qual o propósito da sua empresa? Eu fui achar palavras bonitas. Balela. O propósito da sua empresa é enriquecer. Lucro.
Enriquecer. prosperidade. Como que você vai trabalhar isso é outra história, mas o propósito é enriquecer. Exatamente. Você não vai conseguir fazer nada. Você não vai conseguir fazer um trabalho humano se você não tiver dinheiro. Pronto, é enriquecer. Porra, na lata. É porque Aí, as pessoas acham que é uma coisa ruim, né? mas assim, a primeira reunião que a gente teve, a gente pegou nosso dashboard de gastos e aí começou a listar. Lista, o que que a gente vai cortar de gastos aqui para a gente ter uma operação mais enxuta, tanto da nossa loja em Barreiras quanto da loja em Luiz Eduardo Magalhães. Cara, a gente tinha um custo mensal de sistemas de R$ 7.000. Ela, isso aqui funciona para quê? Eu não tinha ideia. Aí eu fui procurar os corretores. Aí tinha um sistema chamado Facilita. Aí o corretor, isso aí é o dificulta. Fala que é Meu Deus. facilita, mas é dificulta. Aí tinha um programa que criava umas moedinhas virtuais lá, quase nada para o corretor acumular e trocar, que chamado incentivar. E o corretor, isso aí desmotiva, não incentiva nada. E criou um processo que o corretor tinha que preencher 5 sistemas para o imóvel ir para o site. Oh, coitado. Sabe o que aconteceu? Os imóveis não iam para o site, porque o corretor não queria passar aquele processo todinho. Dificultou, né? É o facilita que dificultava, literalmente. Aí a gente cancelou tudo, fica só com o sistema nosso. E a gente foi realmente, e a gente conseguiu chegar num custo operacional que eu olhei e falei, cara, se eu tivesse feito isso há 2 anos, quando vocês contratou a gente tinha R$ 300.000 em caixa a mais. Então, às vezes, realmente terceirizar, delegar e não delargar, é bem importante, sim. Ajuda Exatamente. muito, porque eu realmente não ia ter essa percepção que ela teve nunca. E ela, como é que você gosta de enxergar melhor? Eu falei, bicho, eu amo um gráfico. Aí, então, vamos criar um gráfico para É você visual. acompanhar o fechamento e tudo mais. Hoje, toca a operação. A loja de Luiz Eduardo, que tinha um custo operacional altíssimo, todo mês, como ela estava em início, precisava ser aportado, nunca mais a gente fez aporte. Pelo contrário, a gente começou a ter lucros. Por conta de detalhes. Detalhes. Exatamente. A gente tem que aprender a procurar ajuda, né? Porque a gente acha que volta ao assunto dos cursos e da bagagem de conhecimento que as pessoas têm, estão enfrentando dificuldade, às vezes acham também que estão enfrentando sozinhos. E aí, no trabalho que eu desenvolvo na minha cidade, são núcleos setoriais, então a gente tem segmentos de mercado que são acompanhados pela consultora, né? E aí a gente descobre que o problema de um é o problema de vários. E é onde as pessoas falam: Meu Deus, você também sofre com isso? Sofro. Você também? Também. E aí a gente começa a propor soluções em conjunto, porque aí fica muito mais fácil de resolver. E eu acho que o empresário, o líder, não vou dizer empresário, não, o líder, é uma jornada muito solitária. Às vezes a gente tem que tomar É, decisões quem me falou isso foi sozinhos, a gente tem que arcar também com as consequências sozinho. E aí, quando você procura um apoio, seja de uma consultoria, de uma mentoria, seja um grupo de amigos, que às vezes quer ali falar de negócio, um podcast que a gente escuta, alguma coisa, já dá uma aliviada na pressão, né? Porque a gente vê que não é tão solitário assim, que a gente pode sim pedir ajuda, tá tudo bem, e que tem pessoas muito qualificadas para ajudar. É. E você falou um ponto interessante, assim, porque eu tenho vários amigos empresários e a gente senta. A gente tinha até alguns encontros que a gente fazia aqui na imobiliária, às vezes a gente saía, às vezes a gente ia pra chácara, pra... O último que a gente fez foi até na chácara. Cara, todo mundo, hoje é unânime. Tem um colega que ele tem uma empresa de... O Thiago Redento tem uma empresa de... Ele tem uma transportadora, tem Pô, eu vou chamar de seguradora, ele vai me bater. É... Músico, qual o nome? Não, ele tem a TH System, tem a TH Transporte e tem a Redento, que é uma associação de. É uma associação que protege carros. Falhou o nome, velho. É uma pesquisa que isso nos Não, conta na edição. Associação Veicular. Pronto. Proteção Veicular. Ele trabalha com Pronto. proteção veicular. No formato. Desculpa aí, Thiago. No formato de associação. Aí tem Vinícius, que tem uma transportadora, que trabalha com transporte de veículos. Aí eu falei, pô, eu chamei de cabeça, eu falei, pô, cabeça, o bom do seu é que você não lida com gente. É o dono do carro.
é o vendedor do carro, é o guincho, que às vezes é terceirizado, é o cara que vai me pagar, é a seguradora. A gente não tem ideia, a gente não tem ideia de como que as pessoas são literalmente enraizadas e envolvidas em todos os processos de qualquer que for, Todos. qualquer que for. Todos. Não tem nenhum lugar que você vá que você não vá lidar com gente. E a dificuldade de todo mundo, a mesma. Cara, lidar com pessoas hoje está sendo um desafio muito grande por conta dessa, falhou a palavra aqui, dessa forma de pensar tão diversas, às vezes, da maioria das pessoas. É porque a gente caminhou nos últimos anos para uma polarização. O que que acontece? A gente não tem mais a capacidade de Você falou de dialogar. polarização aí, e quando mete política. Eu ia falar isso. A gente não tem mais capacidade de dialogar com quem pensa diferente da gente. Não tem mais. A gente evita. Aí a gente começou a limitar. Eu só sigo na minha rede social quem fala o que eu concordo. Quem não concorda, eu não sigo. Eu só convivo com O que é pessoas que errado, também senão você vai pensam ficar igual no a mim. mundo, numa Eu vou, caixinha. frequento a minha religião ali, com quem tem a mesma religião que eu. Convivo com os meus amigos na minha casa, com quem pensa igual a mim. E aí, quando eu encontro alguém que pensa diferente, esse cara é um doido, não sabe nem o que tá falando, né? Assim que a gente ouve. Diagnósticos psiquiátricos aí, Cara, na a política rodo. aqui, É, a política é um exemplo muito claro essa disso. A gente última pega um política, eu vou candidato e diz falar, assim, ó, foi. isso é um doido. Você pega o outro, isso é não sei o quê, e começa a taxar um candidato do outro, vira uma briga, você não consegue dialogar. A gente perdeu a capacidade. Eu não vou dizer no Brasil, não. É um movimento mundial aí que já tem pesquisas e estudos falando sobre isso. A gente não consegue mais ouvir o ponto de vista do outro e tá tudo bem. Falar o nosso também tá tudo bem. A gente já termina, já vira uma discussão, já vira uma briga, já chama o outro de louco, já fala que o outro não sabe o que é que tá dizendo, que é fake news e que não. Aí não Quanto sabe também mais mais o que é fake news, próximo, o que é pior. verdade. A gente perdeu essa capacidade. Então, assim, tá limitado. A gente vive num mundo limitado hoje. Eu quero conviver com pessoas que pensam igual a mim, que querem viver da forma que eu quero e pronto, acabou. O resto eu não quero saber. E aí a gente não consegue mais. Antigamente você conseguia ter um vizinho, né, que pensava diferente de você. Hoje os vizinhos se matam numa discussão. Não, É muito literalmente, o que você viu difícil. de É casa. muito E difícil. assim, eu acho que uma das maiores dificuldades que eu realmente vi com o time, e eu vou trazer a minha realidade, claro. Eu acho meu time, assim, muito unido. Eu, eu tenho orgulho do time que a West tem. Mas na política, cara. E eu, imagina eu. Eu tinha minha opinião. E aí? Como é que eu sentava naquele mundo enraizado e tudo mais? Eu lembro que eu conversei com uma corretora, não vou nem citar o nome dela. E aí ela, deixa eu lhe perguntar, política. Sem entrar em detalhes, eu fui falar com ela sobre política da forma que eu penso. Eu acho que política é isso, que política é aquilo. Então você deve olhar para a política não para o candidato. A gente brasileiro tem uma mania de olhar políticos e a maioria dos brasileiros não sabe nem o que é política. Só sabe Não políticos. participa, né? Aí pronto. Beleza. Ela foi. Vou falar isso. Ela fez uma publicação, não vou dizer como é que ela foi. Aí ela mostrou os comentários. Ela não fez nada. Ela não fez nada. Ela vestiu uma roupa que caracterizava uma cor. Ela vestiu uma camisa de uma cor. Pronto. Ela teve um linchamento dos amigos. E ela me mostrou assim, Rony, olha pra isso aqui. Eu falei, cara, que loucura, eu não tinha ideia. A política do cancelamento é isso. Se você é diferente de mim, pensa diferente, ou se a expectativa que eu fiz de você na minha cabeça não atende, se você não atende a expectativa, eu cancelo você. Eu bloqueio, eu paro de seguir, eu começo, né? É muito. A gente vive numa. Vou dar um exemplo, né? São estudos científicos também, mas a gente pode usar aqui. Os animais na natureza se atacam quando estão ameaçados. Eles atacam, né, para se defender. Ou às vezes para sobreviver. Eu preciso me alimentar, o leão precisa se alimentar, então ele vai caçar, ataca e se alimenta. Ou para se defender. Por que que os seres humanos se atacam? Se eles não fazem parte da cadeia alimentar um do outro, não estão ameaçados. E a gente tem aí problemas nas escolas de bullying. Quem não tem um trauma aí de infância, né?
de alguma coisa que sofreu. E aí vem a rede Posso ser polêmico social. um pouquinho? Calma aí. Aí vem a rede social e potencializa isso, porque você tá atrás de uma tela, então você acha que você pode falar o que você quiser do outro. E aí eu fico me perguntando, onde nós vamos parar com essa, andando dessa forma, com ofensas gratuitas, com ataques? Porque, pela natureza animal, a gente só deveria atacar para se defender, para se alimentar. E por que a gente ataca gratuitamente as pessoas? Por quê? Por que o outro não tem direito de pensar diferente de mim, de viver diferente de mim? Eu acredito que muito aí dos hábitos que a gente vem adquirindo, principalmente por causa da inteligência artificial. Para quem conhece um pouquinho da área, já sabe que nós hoje somos dominados, nosso comportamento de consumo, o nosso comportamento político, é Algoritmo. tudo manipulado. Tudo manipulado. E aí a gente, eu não sei, eu acho que a gente caminha aí, talvez, para uma autodestruição, se a gente não começar a aprender a conviver em sociedade, a conviver em grupo. Mas vamos lá. Eu vivi uma época de adolescência e juventude que o bullying de hoje ele sempre existiu. Mas na nossa geração, aquilo era engraçado. Então eu tinha vários apelidos. Mas Quem não? vários. E assim, eu nunca me vi brigando, sabe? Eu não, o cara botava um apelido em mim, eu queria saber de botar um apelido que pegasse mais nele pra ele esquecer um pouco mais de mim. E a gente não vê isso hoje nessa geração, na galera aí de 25 anos. É uma galera que não aceita mais. Porque assim, eu já me vi uma vez conversando com um amigo meu, e assim, vou trazer um assunto até polêmico. A gente chama ele de preto, porque é o apelido dele. Porque é o apelido dele. A vida inteira. Quando eu conheci ele aqui em Barreiras, na época que a gente fazia faculdade. Então a gente ia jogar a bola, vamos ligar pro preto. Vamos ligar pra ele. E uma vez a gente conversando, três ou foi quatro amigos, e um pessoal, a gente tava lanchando, um pessoal na mesa do lado, uma galera mais nova. E aí começamos a olhar pra ele e direcionar ele com preto. E ele era engraçado, aquele cara brincalhão pra frente e tudo mais. E ele contando as cagadas que ele fazia, a gente fala, ô preto, só tu mesmo, viu, preto? Pois a pessoa da mesa se revoltou. Como é que você faz isso? Como é que você vai. Cara, é o apelido dele. Não teve santo quem convencesse pra eles. Eu falei, bicho, vamos levantar e vamos embora, porque não adianta não. A gente vai arrumar uma briga se a gente ficar aqui. Eu sinto uma sociedade mais, não sei, fragilizada. As pessoas se metem, às vezes, demais em situações que eu tava conversando com um amigo. Como que você vai Exatamente. lidar com isso numa empresa, por exemplo? Eu acho que fragilizada a sociedade sempre foi. Porque se a gente for parar para pensar, nossos pais deveriam ter feito terapia. Hoje a gente faz terapia, provavelmente nossos filhos vão fazer terapia. Então, eu acho que fragilizado por fragilizado sempre foi. Eu acho que o que a gente ganhou aí foi uma liberdade de expressão, que antes a gente não tinha. E aí as redes sociais potencializou isso. Então, hoje, todo mundo acha que pode dar opinião sobre tudo. Todo As mundo pessoas, na acha que verdade, não pode sabem o pegar que é a liberdade, né? qualquer pauta e falar que pode. Hoje a gente, inclusive, sofre com apropriações de pauta e apropriações culturais, que a pessoa que ela não sofre nada daquilo começa a levantar a pauta e defender. Aí quem sofre já tá brigando com quem não sofre, tá defendendo a pauta do outro. Você entendeu? A É gente bizarro ganhou. isso. Não. Se você for estudar em comportamento humano, é pano pra manga aí. Tinha que ter mais uns 10 podcasts só pra gente falar sobre isso. Mas a gente ganhou liberdade de expressão. A gente perdeu um pouco da censura, né, da rigidez social que tinha. Os nossos avós foram muito rígidos com os nossos pais, os professores eram muito rígidos nas escolas, os ambientes de trabalho também eram. Que bom que hoje não são mais, do ponto de vista da criatividade, da liberdade, até da liberdade empreendedora. Eu vou dar só como exemplo o nosso sistema de ensino. Não estou dizendo que eu sou contra nem a favor, vou dizer o que os estudos mostram. Quando a gente é criança, a gente cola macarrão no papel, cola algodão, feijão, planta. Quem nunca plantou feijãozinho dentro No do algodão. copo ou no algodão e ficou esperando o pezinho nascer ali, né? Nem dormia de noite, todo dia acordava para olhar se já tinha nascido. A gente cresce fazendo, né, educação artística, educação física, e aquilo vai aflorando em nós alguns dons,
é a nossa criatividade, energia. Quando você chega aí, acho que no primeiro ano, acho que não se chama mais primeiro ano, né? Na minha época era. Já Agora tem perdi, já, oitavo pe- ano, já nono ano, perdi. eu não sei também mais como Quando são as falar contas. nono ano, minha cabeça bugou. Eu É. falei, não, essa Aí quando época a eu já gente tava chega no no primeiro ano ensino, quando a magistério. gente chega no ensino médio ali, você não tem mais. Sai da sua grade curricular. Você não tem mais educação física, você não tem mais educação artística, você não tem mais. Agora é química, física, matemática. Aí, para piorar, vem. Para piorar, não. Tô dizendo para piorar do ponto de vista da criatividade. Aí vem Olimpíada, Cuidado pra simulado, você não ser cancelado. Enem, vestibular, um monte de pressão. O que que tudo isso faz? Bloqueia a criatividade e a liberdade, porque você tem que ficar estudando, estudando, aprendendo fórmula, aprendendo cálculo, passa por um monte de provas, de teste, até você chegar na faculdade. Quando você chega na faculdade, você fez ali sua faculdade, se formou. Você vem para o mercado de trabalho. O que é que o mercado de trabalho te exige? Inovação, criatividade, seja fora da curva, seja o profissional diferente dos outros, quem se destaca, quem é o melhor, não é assim? Cadê sua criatividade, meu irmão? Ficou lá no sexto ano, lá atrás, onde você fazia. Não estou dizendo que eu sou contra nem a favor, só estou dizendo que o sistema não colabora e em algum momento interrompe a nossa espontaneidade. Por isso que hoje muitos terapeutas, inclusive, indicam atividades musicais, pinturas, atividades artísticas como forma mesmo da gente deixar aflorar, porque a gente começa a viver uma vida maluca. Você acorda que horas? Eu acordo 6 horas da manhã, vou trabalhar, meu horário de almoço vou pra academia, volto, almoço, vou trabalhar de novo. Você tá morto de cansado, você não tem tempo de pensar numa campanha massa, num vídeo legal, num lançamento, porque isso esgota em você. A gente não tem o hábito de deixar a nossa criatividade aflorar. Eu acho que isso afetou uma coisa que eu acho que, pelo menos o que eu vejo, é a principal habilidade que as pessoas têm de se relacionar. Porque na minha época de colégio, tinha educação física, tinha o time de cada turma, tinha a semana poliesportiva, onde juntava todas as escolas ali, que era uma semana só de esporte, tinha a semana intermunicipal de esportes, que vinha gente de Buquira, de Bitanga, tudo lá em Macau. Acabou. Mas hoje, se a escola fizer, talvez os alunos não participem. É, O mas comportamento mudou. Você não consegue mudou, mais hoje fazer com que os mudou. jovens queiram, com que eles estão mais retraídos, eles estão mais nas telas. A forma deles se comunicarem hoje é diferente. Talvez se você fizer uma disputa de dança de TikTok, você consiga alguma coisa, né? Talvez se você fizer um gamer, um campeonato, não sei, de alguma outra coisa, você consiga, Eu mas sigo uma você... página no Instagram que eu vi uma charge bem interessante. Vale a pena ver de novo. Aí mostra uma figurinha de uma mãe puxando na orelha do filho para botar para dentro de casa. É a minha geração. E a outra mãe chutando o filho para sair de casa com o celular na mão. É a Exatamente. geração atual que a gente vive hoje, né? Ao mesmo tempo que a tecnologia ajuda, ela atrapalha. É sensatez, né? A gente procurar buscar um equilíbrio, porque senão a gente vai viver refém disso. E é o que eu falei com você: o mercado de trabalho ele vai exigir da gente o dinamismo, a criatividade, vai querer que a gente faça coisas excepcionais para se destacar, porque o conhecimento todo mundo pode ter. Agora, quem se destaca é quem tem a habilidade, quem é bom, quem consegue se comunicar bem, quem tem, né, o carinho das pessoas. Porque quem vai comprar de você precisa acreditar em você em primeiro lugar. Então não adianta você ter só o conhecimento. Você precisa também ter a habilidade. E é o que o mercado de trabalho hoje exige, né? Tem uma frase que fala assim: você é louco quando você tem a ideia. Todo mundo chama você de louco. Quando você faz acontecer, aí você vira gênio. Gênio. E aí é isso. A gente está caminhando pro final, né? A gente tá quase 1 hora e meia de Falei que eu podcast. conversava. Mas vamos lá. Para essa galera que tem essa dificuldade hoje, ou o que é que Camila deixaria de mensagem? Como que a gente pode mudar um pouco dessa realidade? Dentro de um âmbito empresarial. Acho que a vida pessoal é muito particular de cada um, para a gente estar aqui dando um pitaco. Mas vamos lá. Uma geração aí de 25 anos que tem essa dificuldade. E, ao mesmo tempo, a gente percebe a necessidade de se relacionar. O que que você indicaria
para um primeiro passo. E quando a gente está parado e dá um passo à frente, a gente melhora 100%. Qual é o primeiro passo para essas pessoas realmente? Aí eu vou falar de mercado imobiliário. O corretor que está começando hoje, a galera mais nova. Tanto que a gente às vezes pega uma galera de seus 35, 40 anos, eles acabam tendo mais facilidade, não na parte de sistema, mas na parte de relacionamento, porque vem de uma geração que se comunicava mais. Mas não dá para desprezar o talento dessa galera que tá chegando aí, porque tem muita gente talentosa. De fato, você trouxe um ponto interessante, muita gente com ideias assim de posicionamento nas redes sociais, porque ao mesmo tempo que a gente busca relacionamento, a gente quer estar onde as pessoas estão. Aí tem uma foto de um cara que eu gosto muito, que ele trata muito de rede social, é o Érico Rocha. Aí mostra um grande outdoor de LED no aeroporto com várias pessoas ali. Aí todo mundo com celular. Onde é que você vai botar sua marca? Aqui ou lá? Então, e interessante que eu tenho estudado bastante, a gente iniciou um processo aí no qual a gente vai realmente entrar nesse mercado de infoproduto. E ironicamente que a gente vai para a internet para tirar as pessoas da internet. Porque a magia do mercado imobiliário, você pode até prospectar o teu cliente ali, mas é fazer de forma sábia. Então a gente tem hoje no nosso universo aqui, até dentro do nosso time, pessoas que compram, seja especialista em tráfego pago para corretor de imóveis, seja especialista em edição de vídeos para corretor de imóveis, seja especialista em copy para publicações corretor de imóveis. O cara compra tudo. Compra tudo e começa a estudar. Depois, não, agora eu tô bom em tráfego. Agora eu vou ficar bom em tráfego. Ou em copy. Agora eu tô bom. Agora eu vou comprar uma câmera para mim fazer meu curso de filmmaking. Acabou, passou um ano e meio, bicho, e tu não vai visitar porque eu não tenho tempo. Não tenho tempo. E aí, isso foi uma dificuldade que a nossa gestão enxergou, ao mesmo tempo que é oportunidade, porque hoje os corretores do nosso time não precisam se preocupar com nada. Corretor A, eu preciso aprovar o crédito do meu cliente. A gente tem um correspondente dentro da imobiliária. Ah, eu preciso fazer um vídeo top. Tem Renatinho ali, Pablo do Arrocha ali, que joga duro aqui nas edições. Tem tudo. Mas tradicionalmente a gente não vê isso no mercado imobiliário. Então a gente está criando um curso isso. Eu vou aparecer para o corretor e falar, eu tô aqui, mas para te tirar daqui. Nossa, bom. Especificamente isso aí. E a pergunta? Eu ia fazer uma pergunta? Você fez a pergunta e você começou. Você escolhe, viu, gente? Que eu perdi o raciocínio. Ele fez a pergunta, depois ele contou a história e eu fiquei. Ele quis saber qual é a mensagem que você vai deixar para os jovens. Ah, sim. Eu fiz a pergunta, mas complementei, né? Aham. Mas não precisa cortar, não. Não, não, pelo amor de Deus. Essa parte Não, são má. não. Não, deixa, Não, já, deixa. não, é a segunda vez que eu não vou passar essa vergonha de Deixa. novo. A pergunta é essa. Como que hoje Camila faria uma consultoria ou deixaria uma mensagem para que essas pessoas foco e disciplina são duas ferramentas essenciais para ter sucesso. Eu acho que não só no mercado imobiliário, em qualquer lugar. Mas no mercado imobiliário eu quero focar no nicho de lançamentos e ter disciplina de visitar 10 clientes por dia. Ponto. Se ele fizer isso 5 vezes por semana, ele vai ter um resultado no final do mês que pouquíssimas pessoas têm. Sabe o que tem que fazer, é muito simples, mas não é fácil. Eu digo por mim. Não é fácil, nunca vai ser. E quem tá procurando facilidade, aí eu sinto muito, porque se encontrar, me avisa, porque ainda não encontrei também. O conselho que eu deixo é o que eu já falei antes: invista em comunicação, invista em imagem, invista no seu marketing pessoal. Primeiro você vende você, depois você vende o produto, o serviço que você está trazendo. Então, se a pessoa não olhar para você antes de você abrir a boca e te dar credibilidade, tem uma regra que é a regra dos 90 segundos, né? Que as pessoas formam uma opinião nos primeiros 90 segundos que te vê. E é muito difícil a Você gente já baixou conseguir. na métrica Já? das redes sociais. É quantos segundos, Não, Alex? não, nas redes sociais a gente sabe que o pessoal, a 5 tela segundos, né? ali Você sobe. tem 3 segundos para Mas conquistar eu o falo quando cliente. você vai vender algo para alguém, né? Então, quando você entra no lugar, já formou uma opinião sobre você. Então, você não pode esperar você ter a oportunidade de abrir a boca para mostrar como você é bom. Mas, Camila, como é que eu descubro como que eu vou mostrar que eu sou bom sem abrir a boca? Aí você precisa estudar as estratégias do marketing pessoal, como se comportar, como caminhar, como se vestir, como apertar uma mão, que é doideira, mas tem técnica de como apertar a mão, né? Como olhar nos olhos, como sorrir,
Pra depois você conseguir Tem, porque abrir o sua maçom boca pra... descobre que o cara que é maçom não aperta de mão. Qualquer lugar no Brasil. Pois é. Então, assim, Técnica. invista em você primeiro, na sua formação pessoal. Pode parecer clichê, mas o autoconhecimento é muito importante. Então, se você não souber, eu repito isso, acho que vocês veem o tempo todo nas minhas redes sociais. Se você não souber no que você é bom, você vai continuar perdido e vai ainda estar deslocado. Para você se sentir bem-sucedido e estar no seu propósito, no seu campo de força, você tem que saber onde é. Qual é o seu campo de força? No que você é bom? Você descobriu isso? Vá-se embora, potencializa, vai investir, vai buscar lugares que são para você, porque às vezes a gente quer estar num lugar, até sonha em estar em lugares que não são nossos, que a gente não vai conseguir ser feliz, não vai conseguir desempenhar um bom trabalho ali. Então, primeiro, entenda no que você é bom, investe nisso, vai procurar profissionais que podem te ajudar, vai te ajudar a se comunicar melhor, se venda primeiro. Aí depois você mostra o seu serviço, o seu produto e vai vender. Porque eu acho que a chave de tudo hoje são os vínculos. Eu não falo mais networking, eu falo vínculos. Porque para mim networking é contato, né? Relacionamento, você faz os contatos quando você precisa de indicação, você tem um Faz bom sentido, porque networking. contato é fácil, mas o vínculo O vínculo, exige uma o conquista. vínculo, o carinho das pessoas lembrarem de você como referência, com carinho, das pessoas lembrarem como você as tratou. Aí vai fazer a diferença. Eu não preciso me lembrar de Ronilson, o corretor. Eu posso me lembrar de Ronilson, aquele cara gente boa, que me recebeu bem, atencioso, trouxe uma água para mim. Aí é o vínculo. E é o conselho que eu dou. Por mais que a geração mais jovem tenha um pouco de saco cheio, né, de gente, de ficar... Às vezes os jovens acham que é até forçado. Mas quando você começa a encarar com seriedade sua vida profissional, flui demais. E aí, trate as pessoas de uma forma que elas nunca vão se esquecer de você. Bacana. Qual o tema da sua palestra? Hoje eu tenho a palestra A Chave para uma Vida Profissional de Sucesso. Que a metodologia chave foi desenvolvida por mim, que eu junto aí, né, o chá que a gente aprende na faculdade de administração, conhecimento, habilidade e atitude, trago os vínculos e o encantamento. E aí você tem a chave de como ter uma vida profissional de sucesso. Eu queria te fazer 2 convites antes de a gente caminhar para o fim aqui. O primeiro deles, eu queria te convidar, aliás, não convidar não, eu queria que você me enviasse uma proposta para que você fizesse realmente uma análise comportamental de todo o nosso time. Eu acho que a gente chegou num momento assim Perfeito. que o que nos trouxe até aqui é claramente não é a mesma coisa que vai. Oh, desculpa aí, Renatinho. Não, não é a mesma coisa que vai levar onde a gente quer chegar, porque a gente tem metas, as ambições são bem distintas. Tem um corretor que ele tem uma ambição muito clara, ele tem um propósito muito enraizado, tem uma família, 3 filhos, 4 filhos, e tem aquela pessoa que quer viver bem e tá tudo bem. O primeiro convite seria esse. Claro, uma proposta em forma de convite. E a segunda, para que realmente a gente consiga assistir sua palestra, mas essa eu queria privilegiar nosso time aí para entender. Eu acho que a nossa conversa aqui, pelo menos para mim, para os meninos que estão aqui, agregou demais. Trouxe muita clareza. Não sei se vai resolver nossos problemas, porque cada dia é um problema diferente com gente. Mas deu uma noção realmente clara de muita coisa que eu acho que às vezes o problema está muito mais na gente, né? Eu fui numa construtora, inclusive, recente agora em São Paulo, e fui relatar os problemas que eu tinha, né? Em relação a ter um time maior. Aí o cara olhou, não, cara, o problema não é seu time, o problema é você. O problema é você. Pega a sua O bucha que problema ela é é você, sua. velho. Como é que você bota essa na lata? O problema é você. Porque eu tenho um time aqui de 14 pessoas, você tem quase 3 vezes mais do que eu. Eu tenho esse problema. Tem gente que tem 100 pessoas, tem esse problema. Então, assim, se você não aprender a lidar com isso aí, o problema tá sempre em você. Pô, E quem valeu. contratou foi você. Quem escolheu foi você. Quem gerencia é você. Como é que o problema tá no time? Não bem A no gente. time, assim, sabe? É nos Não, os problemas da desafios. empresa, É, exatamente. Então, é... quem tem poder de decisão é você. Quando a gente fala esse problema, não é criticando que é o empresário o problemático. Não é isso. Quando a gente diz o problema está em você, é que só quem pode mudar essa realidade
e intervir é você. Eu trocaria a palavra. Eu não diria que o problema está em você. Eu diria que a responsabilidade sobre o problema é sua. Que aí a gente traz o que a frase de fato quer dizer. E isso é escalável, né? Isso que a gente sente. Porque assim, quando nosso time era menor, cara, a gente fazia um evento, ia todo mundo. A gente fazia um treinamento aqui, caia todo mundo. Aí o time cresceu. Aí você faz um evento, agora a galera vai ter isso, isso, isso. Manda a lista. Vai um terço. Aí a galera, moço, cadê o povo? Ah, eu não posso, porque eu vou conseguir com minha família. Aí as pessoas estão mais antigas falam, poxa, mas o time não vai mais, antigamente participava, então acaba que o problema dos relacionamentos interpessoais acaba se arrastando para todo mundo, porque o corretor sente isso também, o time sente. Pô, mas nosso time antes, todo mundo ia, eu falei, mas era 10, 15 pessoas, agora a gente tá com 30, 40, é difícil casar isso aí. E acaba, às vezes, até frustrando algumas pessoas, as pessoas estão desanimadas, não é desânimo. São propósitos de vida completamente diferentes dos nossos. A gente tem que fazer o quê? Respeitar e seguir. Como é que a gente acha Camila nas redes sociais? Deixa pra galera aí que você produz conteúdo legal pra caramba. Inclusive, Tô você tá aqui. melhorando, tô melhorando. Você tá Essa aqui. promessa minha com as redes sociais é muito antiga, mas como eu sou do presencial, gente, eu tô melhorando, eu prometo. Já prometi no último podcast que eu gravei na minha cidade, tô prometendo de novo ser mais assídua nas redes sociais. Não é à toa que eu, que não tenho essa habilidade, contratei alguém para me ajudar, né? Porque é Camila S. Cunha. Eu quero abrir um parêntese que é uma rede social de uma mulher real. Eu não falo só sobre trabalho e nem só sobre gestão de pessoas. Trago muito conteúdo da área, falo muito sobre liderança também, mas vocês vão acompanhar um pouquinho de quem sou eu, porque não existe a Camila profissional sem as outras Camilas aí. Então é uma rede social bem diversa, mas eu estou trabalhando agora nesse segundo semestre que se inicia hoje para melhorar esse conteúdo e a qualidade das informações técnicas também para o pessoal. Engraçado que ela não vai gostar muito, mas minha irmã ela é meio restrita. Ela é meio restrita, digamos que ela é bem seleta. E foi minha irmã que realmente mandou acho que uma história. Você falou, cara, essa menina é muito boa, você devia chamar ela aqui pra vir aqui. Obrigada, Pra amiga. vir, pra vir aqui dar uma palestra. E depois ela mandou um outro vídeo seu. Cara, ela é muito boa. Eu falei, rapaz, ela deve ser muito boa mesmo, porque minha irmã falar que uma pessoa, gente, Eu pago ela ela pra vai falar bem brigar, de mas mim. ela Brincadeira. tá justificado. Pronto. Camila, obrigado. Se arrastou mais do que a gente devia, né? Era pra ser 1 hora, foi 1 hora e meia, até mais um pouco. Acho que valeu a pena na estreia aqui do nosso primeiro episódio aqui no nosso estúdio. Que episódios como esse repitam várias vezes. Espero que realmente esse conteúdo possa agregar a vocês, não só do mercado imobiliário. A gente tem um público, o canal ainda está crescendo aos pouquinhos, mas a gente tem um público bem fiel. Espero que essa mensagem chegue e de alguma maneira transforme um pouquinho do que hoje eu, Ronilson, como empresário, acho que é um dos grandes desafios é realmente lidar com essas diferenças, porque eu acho que a experiência criou uma casca na gente, assim, que a gente consegue lidar com problemas que talvez sejam até maiores do que esses que a gente lida dia a dia, mas que a gente trazendo um pouco dessa consciência, dessa clareza, que às vezes o problema não é o time, o problema é a gente acompanhar não só o desenvolvimento da empresa, mas a gente acompanhar essa mudança, essa transição de sociedade, com certeza vai ajudar muito. E até o próximo episódio, espero que isso agregue bastante para vocês e vamos embora.